Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa última palestra do ciclo Operação Inverno. Então, hoje vamos à palestra do ACS e a visita domiciliar a crianças com asma. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Valesca. Aqui está um slide com o meu currículo resumido. Essa palestra está sendo repetida, nós já fizemos ela no dia 4, mas é com muito prazer que eu venho conversar com vocês hoje. Então, o ACS e a criança com asma, com ênfase, então, na visita domiciliar. As visitas domiciliares, elas propiciam um melhor conhecimento do ambiente onde as crianças com asma vivem, onde elas estão inseridas. E, além disso, a parceria entre o paciente, a família e a equipe de saúde é a base para um tratamento efetivo. Então, sempre que a gente for realizar uma visita domiciliar, a gente tem que ter alguns objetivos. E um dos objetivos principal de um paciente, de um agente de saúde que vai a uma residência de uma criança ou de um adolescente com asma, é ser o facilitador dessa família à unidade de saúde. Como vocês podem ser o facilitador? É diminuindo as barreiras físicas e geográficas entre a unidade de saúde e a família, é facilitando o acesso deles a todos os programas que a unidade possui, facilitando o acesso ao agendamento, facilitando o acesso à medicação, né? Isso, então, é um dos principais objetivos das visitas. Entender o motivo pelo qual a família não levou a criança à consulta agendada. Não julgar a família. Não tentar recriminar o porquê que ela não levou a criança, e sim tentar entender. Tentar resolver com a família o problema que ocasionou de não ter levado a criança até a unidade para a consulta. Por quê? Porque uma criança com asma, ela tem que ter consultas agendadas de 3 em 3 meses. Então, ela pode esquecer essa consulta, a gente pode relembrar dias antes, próximo da data, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho de não julgamento, e sim de entendimento e tentar ajudar para que as próximas consultas, essa família não falte as consultas. Criança com asma vai consultar no acolhimento ou conforme a necessidade. E depois tem que ser agendadas as consultas de revisão de 3 em 3 meses. Orientar os cuidados ambientais, que a gente vai conversar mais adiante, e enfatizar a importância do uso contínuo e adequado das medicações, que nós vamos conversar sobre as medicações também mais adiante. Quando a gente tem uma família com asma, ou com um familiar com asma, né, é comum, em situação de doença crônica, como a asma, surgir na família sentimento de culpa, de frustração, de impotência diante do problema. Uma vez que as crises e as intercrises, elas podem ser constantes na vida desses pacientes. E cabe a nós estabelecer com essas famílias uma relação de proximidade e compreensão. Quando vamos fazer uma visita, a gente deve ter um roteiro, né? Nenhuma visita pode ser feita sem objetivos e sem roteiros. Então, quando a gente vai à casa de um paciente com asma, a gente deve conversar com eles sobre as medicações em uso. Pedir para ver as caixinhas, para ver se essas caixas estão íntegras, para ver se as bombinhas estão pesadas ou não, para pedir para ela como ela está usando isso. Por que eu digo isso? A gente pede para ver as medicações porque é aí que a gente vai ver se eles estão utilizando ou não
as medicações. Se as caixinhas estão íntegras, a gente vai perceber que eles não utilizaram. Se as bombinhas estão cheias, não estão pesadas ainda, a gente sabe que eles não utilizaram. Outra coisa muito importante que o agente de saúde deve saber é quais os tipos de bombinha usar em quais situações. Então vamos revisar. Quando a criança está em crise, ela necessita usar uma bombinha cujo o sal principal, cujo o medicamento principal é o salbutamol. Então lembrem de sal de cozinha, inicia com a mesma palavrinha, salbutamol, certo? Então, o salbutamol, ele tem vários nomes comerciais, que é o Aerojet, o Aerolin, o Aerodine, o Afrin, o Aerogold, mas embaixo na caixinha tem o princípio que é o salbutamol. Esse, então, é o spray que ela tem que ser utilizado durante a crise. Já o spray de uso contínuo, que é o spray que ela tem que usar todos os dias para evitar as crises, é a budesonida ou clometazona. Então, o spray de uso contínuo de todos os dias é a budesonida e a clometazona. E ele tem nomes comerciais como Clenil, Busonide, Pulmicort, Noex, mas embaixo também vai estar escrito budesonida ou clometazona. Então, o spray da crise é o salbutamol e o spray de uso contínuo é a budesonida ou a clometazona. Quando a criança está numa crise muito forte, além do spray de salbutamol, vai ser necessário corticoides. E esses corticoides, ela vai utilizar pela boca, ou seja, via oral, ela vai tomar esse remédio, tá? E ele vem com o nome de prednisona ou prednisolona. Também pode ser comercializado como meticortem, predizin, prelone, tem vários outros nomes. Então, é muito importante que o agente de saúde peça para a mãe para olhar a receita, para conferir quantos ml de corticoide a criança tem que utilizar durante as crises, pedir para que a mãe demonstre para ele no copinho o número de ml, para vocês verem se ela sabe, se ela conhece os números, porque nem todas as pessoas são alfabetizadas ou as pessoas têm dificuldade para enxergar. Então, vocês podem ajudar perguntando: a senhora gostaria que eu passasse um risco de caneta aqui no copinho para sinalizar até onde a senhora tem que colocar o remédio para dar para o seu filho? Isso é uma maneira que vocês podem estar ajudando, tá? Outra coisa que a gente pode e deve estar fazendo é elogiar as boas práticas que a mãe e a criança estão fazendo para prevenção, manejo e identificação do que pode desencadear uma crise. Então, se vocês chegam à casa de uma criança asmática e as janelas estão abertas, a casa está bem ventilada, a casa está seca, ou seja, não está úmida, vocês podem estar elogiando essa família. Ah, parabéns, dona fulana, que bom que a sua casa está aberta, arejando, que bom que a senhora colocou as roupas de cama no sol, que bom que o seu filho está há tantos meses sem uma crise de asma, parabéns para a senhora, para o seu filho. Isso vai estimular a família, vai estimular essas pessoas a se cuidarem mais. Elogios são sempre bem-vindos e auxiliam na promoção da saúde. Desculpa. O ACS, ele deve procurar conversar com a família, identificando quais as dificuldades, quais as crenças e quais os medos em relação à asma e o seu tratamento. Vocês podem fazer perguntas simples e, sempre que possível, vocês podem fazer pergunta para a criança ou para o adolescente. Vocês podem perguntar para eles como você consegue perceber quando está começando uma crise de asma. Você consegue perceber quando começa uma crise de asma? Ele vai te responder.
O que está assustando você? O que mais te assusta na doença? Que problemas estão tendo com as medicações? Pode perguntar para a mãe. Porque nem sempre a melhor bombinha, o melhor espaçador é o melhor para aquela família. A melhor bombinha para cada família é a que mais se adapta à família, o que mais que a família consegue manejar, certo? Então não é porque é a mais top do mercado que é a melhor, não. Muitas vezes uma bombinha feita com um espaçador, uma garrafa PET, é o melhor que a família consegue manejar. Então essa é a melhor para eles. Você pode perguntar se ele percebe quais são os fatores desencadeantes da asma no seu filho. Pode perguntar para a mãe. A senhora consegue perceber o que desencadeia a crise no fulano? Ela pode até não saber te responder na hora, mas ela vai começar a pensar e vai ver o que está desencadeando a crise. Você está precisando usar o spray da tosse ou da crise? Com que frequência tu está precisando? Então, tudo isso são perguntas que eles vão começar a pensar, que antes não paravam para pensar. O ACS deve ainda identificar e procurar desmistificar algumas crenças que não são verdadeiras, né? Que nós temos no nosso país, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, algumas crenças que nos prejudicam a adesão ao tratamento da asma. Eles sempre dizem que bombinha e spray faz mal para o coração. Não, ela não faz mal para o coração. Ela pode causar um pouco de taquicardia, ou seja, aceleração do coração, mas é uma aceleração passageira, que dá e passa. Bombinha e spray vicia? Não, não vicia. Por que não vicia? Porque o medicamento tem ação dentro do organismo de 6 a 8 horas e não deixa resíduos, por isso não vicia. A bombinha pode matar? Não, a bombinha não mata, o que mata é uma crise de asma. A criança com asma não deve fazer exercício físico, ao contrário, ela deve fazer exercícios físicos. Claro, ela não vai fazer exercício físico na crise de asma, ela vai fazer fora da crise. O exercício físico vai proporcionar uma melhor oxigenação do sangue e um aumento do débito cardíaco. Então, com isso, né, ela vai respirar mais, o sangue vai oxigenar mais, ela vai ter uma troca gasosa maior e isso vai favorecer essa criança. Criança com asma não pode comer chocolate? Sim e não. O que acontece? Alguns alimentos desencadeiam crise de asma. Então, tem crianças que são alérgicas ao chocolate e elas comem e depois entram numa crise de asma. Todo o alimento ingerido por uma criança asmática leva 30 minutos para desencadear uma crise. Então, se ela comeu um chocolate e 30 minutos depois desencadeou a crise, essa criança é alérgica ao chocolate para a crise de asma. Então, é aconselhável que ela não come. Se ela comer o chocolate e não acontecer nada, tudo bem, não tem problema, tá? Criança com asma pode comer sorvete gelado? Pode. O sorvete, ele passa pelo esôfago e vai para o estômago. Ele não passa para as vias aéreas superiores nem para os pulmões. Então, ele não atinge os pulmões, a não ser que a criança engoliu errado. Então, pode comer sem problemas. A asma é uma doença dos nervos? Não, ela não é uma doença dos nervos, mas o estresse e o choro desencadeiam uma crise de asma. Então, a gente tem que estar atento e orientar essas coisas também. Nesse slide, então, a gente está observando, né, podendo agora identificar os possíveis desencadeantes dos sintomas que vão desencadear uma crise de asma. Então, se você chega a uma residência e essa criança está resfriada ou gripada, que é uma infecção viral, vocês orientem a procurar a unidade de saúde para uma prevenção, para não haver um desencadeamento de uma crise. Quando a gente tem mudanças bruscas de temperatura,
principalmente temperatura quente, depois temperatura fria, né? Mudanças extremas de temperatura, também é um fator que pode desencadear a asma. Por isso a importância de se agasalhar quando a gente está no frio, né? Quando o tempo muda, para que não se desencadeie uma crise de asma em quem tem asma. Quando a umidade do ar fica acima de 50%, ou seja, o tempo está úmido, também é um fator que desencadeia uma crise de asma. Tem alguns irritantes, principalmente a fumaça do cigarro e o fumo passivo, que eles são um dos principais desencadeantes da crise e do não controle das crises de asma. A fumaça do cigarro, ela é um poluente intradomiciliar mais nocivo que existe. E ela é constituída de partículas e gases que irritam a mucosa respiratória e induzem a uma produção excessiva de muco. Então, por isso que a criança entra numa crise de asma. Por quê? Porque a fumaça do cigarro, ela irrita, né, a mucosa respiratória e há uma produção excessiva de muco. E com isso ela começa a espirrar, a tossir e desencadeia uma crise. Outros desencadeantes de crise são os alérgenos, né? A exposição aos alérgicos, a poeira domiciliar, os ácaros, as baratas, os animais domésticos, o mofo, o bolor e o pólen das plantas. E o que nós podemos fazer quanto a isso? De uma forma muito sutil, muito respeitosa e muito educada, a gente vai conversar com essas famílias para que algumas coisas sejam mudadas dentro da casa. Tá? Por que essas coisas têm que ser mudadas? Para se evitar a exposição a alérgenos e evitar a crise de asma. A gente deve trabalhar com as medidas que visam diminuir a quantidade de alérgicos e irritantes e nocivos para as vias aéreas e evitá-lo. E esses alérgenos domiciliares que eu citei antes, que estão ali entre parênteses, eles estão mais presentes nos cômodos e objetos acumuladores de poeira, principalmente no quarto de dormir, no carpete, no colchão e no travesseiro. E para se conseguir um bom manejo da asma, a gente deve conversar com essas famílias que as condições da casa e principalmente do quarto da criança precisam ser modificadas. Vai haver a necessidade de supressão de alguns objetos, né, da retirada de alguns objetos, que são principalmente acumuladores de poeira, né, as cortinas, os tapetes, os carpetes, os brinquedos de pelúcia. A gente vai orientar essa família que guarde esses objetos, né, os brinquedos de pelúcia em armários fechados, que, se possível, retire cortinas, tapetes e carpetes. Além disso, a gente vai orientar a colocação de capas impermeáveis a ácaro no colchão e no travesseiro. Essas capas estão disponíveis para ser vendidas no mercado. A gente sabe que a nossa população é desprovida de recursos financeiros, então a gente vai orientar para que elas forrem o colchão e o travesseiro com plástico, né? Principalmente aquele plástico mais rígido, que não faz barulho para dormir, porque o plástico de saco de lixo, ele é extremamente barulhento e desconfortável. Nós vamos orientar para que, se possível, tenha um piso impermeável em casa. A gente sabe que isso não é a nossa realidade, que a maioria das casas trabalham, né, estão com pisos de resto de carpete. Nós vamos orientar a limpeza correta. A casa não pode ser varrida, ela tem que ser varrida sim, mas com uma vassoura e um pano úmido. O pano úmido tem que ser colocado na vassoura e passado na casa. Não se pode varrer a casa, porque a gente levanta uma quantidade imensa de poeira, de ácaro, e com isso a gente desencadeia uma crise, certo? As roupas de camas devem ser lavadas uma vez por semana, com água quente, uma temperatura superior a 50 graus. Então, isso não acontece. Nós não temos rede de água quente no nosso país.
Então, nós temos que orientar essas pessoas a lavar as roupas de cama uma vez por semana e secar ao sol. Quando não possível, então, secar ao sol, depois de seca, passar, então, o ferro. O colchão e o travesseiro, se a pessoa não tem condições de comprar as capas plásticas para impermeáveis a ácaros e não tem condições de colocar o plástico no colchão e no travesseiro, elas devem expor o travesseiro e o colchão ao sol por 3 horas ou mais. Somente por 3 horas ou mais ao sol é que a gente vai conseguir que os ácaros morram, tá? Eles precisam ficar, então, expostos ao sol. Outra coisa muito importante, mas muitas vezes é sacrificante para a criança, né? Tem que ser retirados os animais domésticos, como o cão e o gato, de dentro de casa. Que eles não circulem dentro de casa. Por que que a gente tem que tirar o gato e o cachorro de dentro de casa? O que causa um dos expositores alérgicos não é o gato, não é o pelo do gato nem do cachorro. O que causa um desencadeamento da crise de asma numa criança é a descamação da pele do gato e do cachorro e os componentes da saliva do gato e do cachorro. Então, não são o pelo. Ai, mas o meu cachorro é de pelo curto, ai, mas o meu gato não tem pelo. Não, não é o pelo. É a descamação da pele. O gato tem o hábito de se lamber. Ao se lamber, ele deposita saliva em todo o pelo. Quando a saliva seca, automaticamente as partículas caem no meio ambiente. Então, se o gato frequenta a casa, frequenta os tapetes, frequenta em cima da cama, todo esse material fica depositado e há um alérgeno para a criança que tem asma e um desencadeante ambiental. O cachorro a mesma coisa, ele se coça, ele deposita, né, a sua descamação de pele em todo o ambiente. O cachorro não tem o hábito de se lamber, mas sim de lamber os seus próprios donos, e eles costumam lamber próximo das vias aéreas, próximo da boca. E isso, então, essas partículas da saliva do animal é um desencadeante para a crise de asma. E mesmo após a gente tirando o gato e o cachorro de dentro dos ambientes, os alérgenos vão persistir e ficam aderidos às paredes em outros locais, e eles só vão diminuir gradativamente com o tempo. E eles levam, em média, 6 meses para esses níveis serem menos alergizantes. Então, aí está a importância de orientar a família a manter os animais fora do ambiente, fora da casa, tá? Mantenha no pátio. E orientar para que, além de manter fora, não adianta assim, mas o fulaninho, o gatinho, o cachorro, ele vem para dentro de casa só no final de semana. Não. Infelizmente, ele não pode vir para dentro de casa, tá? Outro fator bem importante é identificar, então, a adesão ao tratamento e procurar identificar o motivo da não adesão às consultas e à medicação. Quando a gente tem adolescentes asmáticos, a adolescência, por ser um período de grande transformação física e psicológica, também é uma época de pior adesão às medidas do controle ambiental. A gente tem muita resistência dos adolescentes para a retirada de objetos do quarto. A gente tem muita dificuldade de se trabalhar para que a gente retire animais ou coisas assim. A gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque eles estão num período de transformação, onde tudo para eles é difícil, todas as pessoas estão contra eles. É um período psicológico que deve ser compreendido. Então, se nós temos adolescentes, nós precisamos trabalhar muito mais. E quando essas pessoas, essa família, elas têm um aumento do conhecimento da doença, a gente consegue melhorar o automanejo, né? E além do que, a equipe de saúde tem que recomendar
os tratamentos, e esses tratamentos têm que ser individual. Nem tudo que é falado na casa da Dona Maria pode ser falado na casa do seu João. Em cada família, a gente tem que ter um traquejo, né, diferente para se lidar. Outra coisa bastante importante que eu esqueci de falar lá sobre as crises de asma desencadeantes, procurar evitar balas e gelatinas, coisas muito coloridas, que tenham muito aditivos. Por quê? Porque esse tipo de alimento, eles têm uma substância chamada tartrazina, tá? E essa substância, muitas vezes, é um desencadeante das crises de asma. Por isso que eu disse, observe, o alimento depois de ingerido, 30 minutos após, ele pode desencadear uma crise. Então, por isso é importante aquelas perguntas. Qual foi a última vez que você teve uma crise? Ele vai te dizer, a minha mãe estava varrendo o pátio e eu tive uma crise. O que aconteceu? Tinha um fator ambiental alérgeno, a poeira. Ou eu estava comendo tomate e depois de um tempo eu tive uma crise. Algumas frutas e alguns legumes, eles são ricos em sulfatos, né? Sulfatos são venenos que são utilizados na agricultura. E esses sulfatos também desencadeiam crises de asma. Então, a gente pode estar observando. Outra coisa bastante importante e que está funcionando, os estudos já estão comprovando, é que as orientações, quando realizadas por escrito, elas têm maior valor e a pessoa tende a aderir mais às orientações. Então, se durante a consulta de enfermagem, durante a consulta médica, as orientações forem dadas por escrito, as chances de dar certo e da família aderir a elas é bem maior. Outra coisa que a gente pode estar orientando é para eles vincularem, né, os horários de medicações às atividades diárias. Horário de levantar, se tem que tomar medicação, horário do almoço, né, antes de ir para a escola, no horário do intervalo de lanche, não fazer uso de medicação sem prescrição médica, oferecer suporte para as pessoas que fumam, né, para parar de fumar, intervenções breves de 2 minutos auxiliam essa pessoa a parar de fumar. Então, quando tu encontrar com fulano e beltrano que fuma, olha, tudo bem, eu gostaria de ver com o senhor, se o senhor já pensou na possibilidade de um dia parar de fumar. O Estado disponibiliza medicações que auxiliam, né, na parada do tabagismo, que pode ser utilizada. O INCA disponibiliza os cursos online de cessação do tabagismo, o dia D, o dia de parar de fumar. Então, a equipe pode dar dando suporte para essas pessoas para pararem de fumar. E uma vez reconhecidas e reforçando, né, sempre respeitando o estilo de vida de cada família e as mudanças que seriam possíveis, incentivar a manter o quarto mais arejado, sem tapete ou muitos objetos que juntem pó, cobrir os colchões, travesseiros e almofadas com plástico, afastar a cama da parede, colocar livros e objetos que pegam pó em armários fechados, realizar a limpeza da casa com pano úmido, né? Evitar desinfetantes de cheiros fortes, principalmente ter o cuidado com aqueles desinfetantes que são vendidos clandestinamente, que tem um cheiro forte, que não tem uma diluição correta. Acabar com as baratas, porque as baratas são vetores que transportam ácaros, né? Ou seja, elas levam os alérgenos de um lado para o outro. Delimitar o espaço dos animais domésticos, então, para que eles estejam no pátio e não dentro da casa. Não fumar dentro de casa. Então, essas são orientações que vocês podem estar
fazendo numa visita domiciliar. Gostaríamos de colocar para vocês agora que o Telesaúde Rio Grande do Sul, junto com essa operação inverno, nós temos então ofertado o trabalho de espirometria, tá? Através do programa RespiraNet. E os espirômetros então já estão implantados nesses municípios que vocês estão vendo no mapa. Esses municípios já receberam os espirômetros, as espirometrias têm que ser solicitada pelo médico. Esses são os critérios para solicitar espirometria para pacientes com asma. E esses são os critérios para solicitar espirometria para o paciente DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, certo? E esses exames são agendados, então, são solicitados através do site, aqui se encontra o link, né? E eles podem ser solicitados, mesmo por quem não tem computador, pode imprimir o formulário de solicitação e depois ligar para nós. Eu agradeço e a gente fica aberto às perguntas, então.